Nesta aula, estaremos abordando um importante capítulo da Cristologia. O capítulo que nos fala a respeito dos 3 ofícios de Cristo. Eu sei que a palavra ofício, na língua portuguesa, pode significar também profissão. E eu me lembro que, certa vez, perguntando aos alunos em classe quais eram os ofícios de Cristo, houve quem falasse que Jesus era carpinteiro, outro citou a possibilidade de Jesus ser pescador, e foi um momento de descontração, rimos, porque na verdade quando a teologia fala acerca dos ofícios de Cristo, nós não estamos usando a palavra ofício para nos referirmos à profissão, ou seja, ao trabalho, mas tem um significado maior, aliás, muito maior do que isso. Quando nós falamos, em especial, dos 3 ofícios de Cristo, nós estamos falando de 3 funções específicas que Jesus Cristo, Jesus como o Messias, ele desempenha por toda a eternidade, de acordo com aquilo que as Escrituras nos diz. Nós já vimos anteriormente que a obra de Cristo tem o seu fundamento na eternidade. O texto de Apocalipse 13:8 que nos diz que Cristo foi entregue por nós antes da fundação do mundo. E a palavra nos diz que Deus de eternidade a eternidade, Ele é Deus. E é sempre bom relembrar que quando nós estamos falando de Deus, nós não estamos falando de um assunto ou de um tema do qual nós podemos ter total conhecimento. Não, nós conhecemos uma pequenina parte. Por mais que você conheça Deus através da Bíblia, através da sua própria experiência orientada pela Bíblia, se relacionando com Deus, através da revelação que Ele faz da natureza, por mais que todos nós tenhamos já conhecido tanto a respeito de Deus e nos relacionamos com Ele, isso é algo assim muito pequeno diante da grandeza de Deus. E será exatamente isso que nós vamos fazer toda a eternidade, conhecer Deus. Mas eu lembrei isso, trouxe isso à memória de todos nós, para que ao falarmos de Deus e de Cristo, exercendo funções desde a eternidade até a eternidade, nós tenhamos a humildade, assim como Moisés teve naquele momento quando ele estava diante da sarça, Deus lá no deserto se revelando a Moisés através daquela sarça que queimava, havia fogo, e Deus disse: Moisés, tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde você está é terra santa. Quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós iniciamos o nosso estudo acerca de teologia, nós precisamos sempre nos lembrarmos de tirar as nossas sandálias, no sentido de reconhecermos a nossa limitação diante da grandeza de Deus. Mas os 3 ofícios de Cristo se referem a 3 funções muito importantes que têm a ver com o projeto eterno de Deus para a nossa vida, para toda a criação, para toda a eternidade, e tem a ver com o nosso dia a dia. São 3 funções que têm um efeito muito prático, muito relevante para a minha vida, para a sua vida, para as pessoas que vivem na sua cidade, na sua comunidade. Os 3 ofícios de Cristo se referem às suas funções, aos seus ofícios como profeta, sacerdote e rei. Os ofícios de Cristo, os 3 ofícios de Cristo, dentro do capítulo da Cristologia, são, portanto, estes 3 mencionados. Jesus é profeta, Jesus Cristo é profeta, sacerdote e rei. E nós vamos, durante esta aula, estarmos abordando estes 3 aspectos preciosos a respeito da obra de Jesus Cristo, a respeito daquilo que Ele exerce por graça e por amor de nós, antes mesmo da criação,
funções que ele está desempenhando exatamente agora, nesse momento, enquanto você está assistindo a aula, enquanto eu estou aqui gravando, nesse exato momento, Jesus está cumprindo essas 3 funções e as cumprirá eternamente, de profeta, de sacerdote e de rei. Vamos, portanto, nesta aula, verificar estes 3 ofícios que são, na verdade, 3 preciosas bênçãos para a minha vida, para a sua vida e para as pessoas que o Senhor tem colocado ao nosso redor. Atos, capítulo 3, versículo 19 a 26, nos fala, em especial, acerca de Jesus como o profeta, o ofício profético de Cristo. Assim diz o texto: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venha tempos de refrigério e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse, na verdade, Moisés: O Senhor Deus vos suscitará dentre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo o que vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança de Deus, que Deus estabeleceu com os vossos pais, dizendo a Abraão: Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros, para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Veja que texto precioso este que acabamos de ler. Faz parte daquele famoso discurso que Pedro profere após haver curado aquele coxo lá no templo em Jerusalém. E o ponto principal aqui é que nesse texto, inspirado pelo Espírito Santo, Pedro, ele interpreta aquilo que Moisés anteriormente havia dito, quando Moisés diz: O Senhor vos suscitará dentre vós um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis. Pedro interpreta esse texto, esta fala de Moisés, essa expressão de Moisés, como uma referência a Jesus Cristo. Em outras palavras, a respeito de quem Moisés está falando nesse texto, Moisés está falando de Cristo. Moisés está falando: Deus vai levantar um profeta, e a este profeta ouvireis. Lembrem-se que quando nós falamos sobre a aliança, nós falamos que no decorrer da história houveram vários momentos nos quais Deus, ele reafirmou a sua aliança conosco. E em cada momento desse, houve alguém que esteve ali representando ou simbolizando a pessoa de Cristo. Alguém ocupando a posição de mediador. E nós falamos que uma dessas pessoas foi exatamente Moisés. E aqui nesse texto, Moisés está falando que, olha, eu tenho sido profeta, mas Deus vai levantar para vós um profeta. E a este profeta ouvireis, um profeta semelhante a mim. É assim que está o texto. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Jesus Cristo é o profeta por excelência, é o profeta perfeito. Agora é importante nós entendermos o que significa
ser profeta. E aqui eu não quero entrar nas discussões a respeito dos dons espirituais. Eu sei que cada igreja, cada comunidade tem a sua maneira de lidar com essa questão dos dons, e não é nesse sentido que nós queremos tratar aqui, mas queremos sim pensar sobre o significado da palavra profecia. O que significa profecia, ou o que significa profetizar? No sentido da palavra, do termo usado nas Escrituras, o sentido linguístico da palavra profeta, nós podemos definir da seguinte forma: profeta é aquele que fala em nome de outro. No caso aqui nós estamos falando dos profetas de Deus, do Deus único, do Deus verdadeiro, do Deus triuno. Então, o profeta aqui nas Escrituras, nesse sentido, é aquele que fala em nome de Deus, aquele que traz a mensagem de Deus para o homem. E isto é uma coisa muito séria. Profecia é algo muito sério. Por isso que a Bíblia diz: não desprezeis profecia, mas a principal profecia é aquela que está revelada nas Escrituras. Como eu falei, não quero discutir a questão dos dons. Cada igreja tem a sua maneira, cada comunidade tem a sua maneira de entender, mas você sabe exatamente do que eu estou falando. É uma coisa muito séria. Quantas vezes alguém se levanta para dizer: olha, eu tenho uma profecia para você, assim diz o Senhor, etc. E de repente aquelas coisas não se cumprem. E é sério, porque no Antigo Testamento a lei era essa: quando alguém entregar uma profecia e a profecia não se cumprir, esse alguém é um falso profeta, e de acordo com as leis naquela época, essa pessoa deveria ser punida com a morte, e morte de apedrejamento. Então as pessoas deveriam ter temor de Deus antes de simplesmente, às vezes movido pela sua emoção, ou se colocar nessa posição. A Bíblia nos foi dada pelo Espírito Santo. Quando nós queremos ouvir o Espírito Santo, nós gastamos tempo lendo a Bíblia. No sentido bíblico, o profeta era aquele homem que trazia da parte de Deus um recado. Poderia ser uma advertência, poderia ser uma bênção, poderia ser uma repreensão. Nem todos os profetas das Escrituras tiveram uma experiência mística ou uma experiência com visões e sonhos. Muitas das profecias entregues por eles e registradas no Antigo Testamento era resultado da própria reflexão que eles faziam a respeito daquilo que Deus já havia revelado, a respeito da aliança. E é muito interessante que Pedro, quando está falndo de Jesus como profeta, o profeta enviado para o povo de Israel, no versículo 25, ele diz: vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os vossos pais. A profecia no Antigo Testamento, ela é sempre colocada no contexto da aliança. Os profetas são aqueles que se levantam para dizer: olha, nós estamos em pecado porque nós estamos, o povo está vivendo de forma contrária à aliança. Deus disse que deveríamos servir apenas a Ele e as pessoas estão servindo a outros deuses, Baal, etc. Então, o profeta é alguém que traz a palavra da parte de Deus. Nesse sentido, toda vez que você abre a Bíblia, estuda, lê e, com a bênção de Deus, você começa a falar de Deus, as verdades de Deus, você está, nesse sentido, também desempenhando o seu papel como profeta. Veja bem, quando nós falamos em profecia, isso não se refere simplesmente a fatos que estão para acontecer no futuro. Não, profecia é falar a mensagem de Deus hoje. Quando você fala a respeito da salvação, como Pedro fez aqui.
Ele, nesse discurso, ele está falando para os judeus: ó, vocês erraram, vocês pecaram, mas arrependei-vos para que os seus pecados sejam cancelados. Isso é profecia. Mas aqui Moisés, nesse texto citado por Pedro, ele está falando de um grande profeta. E essa ideia do grande profeta que haveria de vir começou a fazer parte da expectativa do povo judeu em relação ao Messias. O Messias, o ungido de Deus, o Cristo que haveria de vir, seria o grande profeta de Deus. Jesus é o grande profeta, porque ele nos traz a mensagem perfeita da parte de Deus para as nossas vidas. Jesus Cristo é o grande profeta que nos revela Deus, que nos fala do amor de Deus, que nos fala da justiça de Deus. Em outras palavras, Jesus, como ele próprio disse, ele é o caminho para se conhecer a Deus. Ele não é simplesmente o profeta, aquele que traz a mensagem, mas Jesus é a própria mensagem, é a própria palavra que se fez carne e veio habitar entre nós. E isso não foi apenas nos dias do Novo Testamento. Marcos nos diz que após ser elevado às alturas, ser assunto aos céus, os discípulos saíram para pregar e Jesus, por meio de sinais que se seguiam, ia confirmando a palavra. Nós não cremos em um Cristo distante, nós cremos em um Cristo que, por meio do seu Espírito, habita em nós, está conosco, caminha conosco, um Cristo presente, que a cada momento, por meio da sua palavra, por meio da iluminação do Espírito Santo, ele está desenvolvendo o seu papel profético na nossa vida, nos dando a oportunidade de conhecer a vontade perfeita de Deus. E através das nossas vidas, da sua vida, Jesus ele desempenha também a sua função de profeta, no sentido de levar as pessoas a conhecerem a Deus. Nós estamos aqui então falando sobre o ofício profético de Cristo. E quando falamos de Jesus como profeta, precisamos compreender duas coisas importantes. Primeiro, profecia não é simplesmente, ou não é apenas, como entendem alguns, falar sobre coisas que vão ocorrer no futuro. Nós não podemos confundir profecia com previsões. Não. O sentido linguístico, bíblico, da palavra profecia é falar em nome de Deus. Jesus Cristo, ele é o Cristo, ele é o Messias, por excelência, que foi enviado por Deus até nós e para falar de Deus, nos trazer a revelação perfeita de Deus. Ele continua falando conosco, profetizando aos nossos corações através da palavra, e ele deseja usar a sua boca, a sua vida, para falar das grandezas de Deus para este mundo que tanto necessita. O ofício profético de Cristo nos fala do ministério de Jesus como profeta. O profeta é aquele que traz a mensagem de Deus para o povo. O profeta ele é o instrumento de Deus para a revelação da sua vontade a nós. Nesse sentido, Jesus Cristo, ele foi o profeta perfeito, porque ele veio ao nosso encontro trazendo a proclamação do reino de Deus, trazendo a mensagem de Deus. E podemos dizer que Cristo ele foi ao mesmo tempo o profeta e foi ao mesmo tempo a palavra encarnada. Por isso que em Jesus Cristo nós temos o ponto mais alto da revelação. Jesus Cristo, ele é o modelo, o padrão de profeta que nós temos. O profeta não é uma pessoa enviada para falar de si mesmo, mas é para falar daquele que o enviou. O Senhor Jesus Cristo, em vários textos, ele afirma que veio a esse mundo para fazer a vontade do Pai, para trazer a mensagem do Pai. Jesus Cristo, então, ele é o profeta perfeito. E olhando a pessoa de Jesus, nós podemos compreender melhor o que vem a ser o ministério profético e o que isso diz respeito à nossa própria posição. Uma vez que em Cristo, hoje,
por meio dele, através dele, o sendo usado por ele, nós também temos essa função, a função profética, que não é uma função de trazer coisas novas que venham da nossa mente ou imaginação, mas ser profeta é ser uma pessoa conhecedora de Jesus, ser uma pessoa conhecedora da palavra e uma pessoa que comunique isso de uma forma que glorifique o Senhor. Durante essa lição, no decorrer dela, você estará meditando e compreendendo um pouco mais sobre o ofício profético de Cristo. E mais Venham a mim e escutem-me com atenção e terão vida nova. Procurem a ajuda de Deus enquanto podem achá-lo. Orem ao Deus eterno enquanto Ele está perto. Que as pessoas perversas mudem a sua maneira de viver e abandonem os maus pensamentos. Voltem para o eterno, o nosso Deus, pois Ele tem compaixão e perdoa completamente. Vocês sairão alegres e serão guiados em paz. Está chegando, está aqui, vejam! Jesus! Jesus! Por favor, peço que salve minha filha única. Senhor, tenha piedade, ela só tem 12 anos e está morrendo. Por favor, venha comigo. Jairo, eu sinto muito. Jesus! Sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. Não tenha medo. Somente creia e ela ficará boa. Não devem chorar. A menina não morreu, está apenas dormindo. Menina, levante-se. Deem a ela algo para comer. E eu ordeno, não contem a ninguém o que houve aqui. O ofício sacerdotal de Jesus Cristo. Este é o tema que estaremos abordando agora. Nós temos a nossa Bíblia aqui aberta, abra também a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 4, versículo 14 até o versículo 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como o grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado.
Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Jesus é o sumo sacerdote. O livro de Hebreus tem este grande objetivo: apresentar Jesus Cristo como sendo a grande dádiva de Deus. E este é o tema: Jesus superior. Jesus é superior à lei, Jesus é superior aos anjos e assim por diante. Leia o livro de Hebreus que você perceberá o livro tendo como tema a superioridade de Cristo. E, nesse sentido, o livro aos Hebreus nos fala sobre a superioridade de Jesus em relação ao sacerdócio levita. E diz que Jesus ele é eternamente sacerdote, não segundo a ordem dos levitas, mas segundo a ordem de Melquisedeque. E quando falamos em Melquisedeque, nós estamos falando de um personagem que surge lá na história de Abraão, quando após vencer os reis que haviam levado Ló, o sobrinho de Abraão, Abraão vem e após a vitória, ele entrega os dízimos e a sua adoração ele faz através de Melquisedeque. E há muitas discussões sobre quem é Melquisedeque, mas nós cremos que Melquisedeque, na verdade, aquele personagem que é identificado como sacerdote de Salém, que é terra de paz, era, na verdade, uma teofania. Teofania. O que é uma teofania? É quando Deus se apresenta de forma visível ao homem. Isso é teofania, quando Deus se apresenta de forma visível ao homem. E de acordo com João, capítulo 1, versículo 18, como João escreve, João diz: ninguém jamais viu a Deus, antes o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Baseado nesse texto, os reformadores, pais da igreja, muitos estudiosos entendem que todas as vezes no Antigo Testamento, quando Deus se apresenta a alguém de uma forma humana, ele o faz através de Jesus Cristo. Então, baseado nesta linha de pensamento, podemos dizer que Melquisedeque, na verdade, era o próprio Deus através de Cristo se fazendo visível. E isso é muito interessante porque Hebreus vai falar que Melquisedeque não teve genealogia e assim por diante, e identifica Jesus Cristo como sendo superior aos levitas, porque ele foi sacerdote de acordo com a ordem de Melquisedeque. E aí está a superioridade, porque Abraão entrega os seus dízimos a Melquisedeque. E em Abraão, naquele momento, estava todo Israel. E esse é o raciocínio de Hebreus, estava também os próprios levitas, que seriam descendentes de Abraão. E é esse o argumento que o Novo Testamento em Hebreus, leia depois com calma, você verá isso, usa para falar que Jesus é o grande, é o superior sacerdote. Os outros sacerdotes tinham que se purificar antes de oferecer o sacrifício pelos outros. Jesus não, Jesus já é o sacerdote perfeito. Os outros sacerdotes levavam diante do altar o sangue de cordeiros. Jesus é o cordeiro perfeito que de uma vez por todas entrou no Santo dos Santos, num tabernáculo não construído por mãos humanas, mas perfeito nos céus, para oferecer de uma vez só o seu sacrifício. E esse texto é maravilhoso porque ele nos ensina que nós temos um sumo sacerdote que
se compadece de nós, porque Jesus se fez carne, ele foi tentado em todas as coisas e ele é quem intercede por nós. Quando você chega diante de Jesus para abrir o seu coração e clamar a misericórdia, você tem ali um sacerdote que é Deus, mas que também sabe o que é ser um ser humano, sabe exatamente aquilo que você está sentindo e é Ele que intercede por nós. Maravilhoso saber que nós temos desde toda a eternidade e para toda a eternidade, e hoje temos Jesus, o nosso grande sacerdote. Isto é o ofício sacerdotal de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele desempenhou o seu ofício profético, mas também desempenhou o seu ofício sacerdotal. Jesus Cristo, ele é o sacerdote por excelência. O sacerdote é aquele que se coloca entre o homem e Deus, é aquele que intercede. No Antigo Testamento, os levitas, na função de sacerdotes, eles se apresentavam diante do Santo dos Santos, que representava, simbolizava a presença de Deus. Eles se apresentavam diante de Deus, trazendo nas mãos a bacia com o sangue do sacrifício, o sacrifício do Cordeiro, que era, na verdade, uma menção à pessoa de Jesus Cristo. Jesus, ele é o sacerdote perfeito. Perfeito porque, diferente dos sacerdotes do Antigo Testamento, que antes de desempenhar a sua missão, eles precisavam oferecer sacrifícios por si mesmo, Jesus Cristo, ele não precisou oferecer nenhum sacrifício pelos seus próprios pecados, porque ele é Deus, Deus perfeito, que junto da natureza humana tornou-se também homem perfeito, sem pecado. Então ele não tinha que oferecer sacrifícios por si. Ao contrário dos sacerdotes do Antigo Testamento, que levavam ali o sangue de um cordeiro que simbolizava o sacrifício de Jesus, Jesus, ele é o sacerdote e ao mesmo tempo a oferta perfeita. E ele apresenta diante do Pai o seu próprio sangue. Na cruz do Calvário, quando ele diz está consumado, ele está afirmando exatamente isso, que com o seu sacrifício perfeito, agora o caminho entre o homem e Deus está aberto. E foi nesse momento que o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Jesus Cristo, então, ele desempenha o seu ofício sacerdotal. E ainda hoje, o livro de Hebreus nos diz que hoje nós podemos nos achegar diante de Deus, sabendo que vamos encontrar socorro em momento oportuno, porque temos diante de Deus um sacerdote que é capaz, um sumo sacerdote, que é capaz de compadecer-se da nossa situação, porque ele foi em todas as coisas, ele foi tentado, mas resistiu, não pecou. Ele sabe o que eu e você sentimos quando clamamos pelo seu auxílio. Cristo, então, ele realizou e continua realizando, desempenhando a sua função sacerdotal. De fato, a principal atividade naquela época. 90% das pessoas viviam do cultivo da terra. A colheita era feita manualmente, com uma foice. A foice deve cortar um pouco acima do solo, como vemos normalmente no campo hoje em dia. O produto colhido é amarrado em feixes de tamanhos variados. Depois de tudo junto, como as crianças fazem aqui, são então amontoados formando o que chamamos de eira. Havia dois tipos principais de grãos naquele primeiro século. Predominavam a colheita de trigo e a colheita de cevada. Quando o trigo está pronto para a colheita, suas extremidades começam a ficar brancas. O caule se torna quebradiço e frágil. Rapidamente, deve-se ir para o campo e colher o trigo antes que o vento derrube as cabeças onde estão os grãos do trigo. Para realizar a tarefa, o dono do cultivo precisa não só de sua família, como de gente da comunidade, para que, usando foices e animais, todos possam ajudar na colheita. Essa imagem do trigo maduro
deve ser entendida como se ele estivesse dizendo: olha, pessoal, vocês agora mudam do cultivo de trigo para o cultivo de vidas, da colheita de trigo para a colheita de vidas. E agora, os campos estão brancos para a colheita. Jesus exerce o ofício real. Jesus como rei. 1 Timóteo, capítulo 1, do versículo 14 ao 17, nos diz: transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida a misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Nós temos uma quantidade imensa de textos que falam a respeito de Jesus como Rei. Aliás, esse é o tema central do Evangelho de Mateus. O grande propósito, a grande meta do Evangelho de Mateus foi exatamente revelar Jesus Cristo como sendo Rei. É por isso que Mateus começa com uma genealogia provando historicamente que Jesus Cristo, seguindo a linhagem de Davi, é o herdeiro do trono. Se, em outras palavras, se Davi tivesse... se a linhagem de Davi continuasse reinando, né, sem todos aqueles problemas de dividir o reino, sem se rebelarem contra Deus e serem enviados para o cativeiro, enfim, se vamos imaginar que o reinado de Davi, historicamente, tivesse permanecido até os dias de Jesus, Jesus, por direito e por lei, seria o herdeiro do trono. Mas quando Deus revela a Davi que iria conceder a ele alguém que iria reinar eternamente, o próprio Davi entendeu que aquilo era uma referência ao Messias. E nós temos os chamados salmos messiânicos, nos quais, entre outras coisas, Davi diz: olha, eis que o Senhor falou ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu coloque todos os inimigos debaixo dos teus pés. O que Davi estava falando, olha, Deus falou para Jesus, falou para o Cristo, para o Messias, sente-se no trono. São inúmeros os textos que falam que Cristo está assentado no trono e reina, governa eternamente. Com relação às discussões sobre os últimos dias, existe toda aquela discussão sobre a questão do milênio, ou se nós já estamos vivendo o milênio, ou se o milênio, enfim, são as discussões comuns e nós não queremos entrar nelas. Mas o que nós precisamos entender, ainda que você creia que Cristo ele virá e vai governar a terra do jeito que ela está antes da sua transformação, independentemente de qual seja a sua posição, uma coisa é essencial, é entender que Jesus ele não será rei um dia. Nós precisamos entender que Jesus é rei e é rei eternamente. Eu sei que algumas pessoas insistem em pegar aquela passagem e acreditar naquela mentira do diabo quando ele tenta Jesus e ele diz que é dono de todos os reinos. E ele diz que ele dá os reinos a quem ele quer e se Jesus se ajoelhasse, ele daria a Jesus. É uma mentira. A Bíblia diz que ele é mentiroso desde o início. E não seria aquele momento que seria uma verdade. Mas ainda que alguém possa ficar querendo discutir isso,
No mesmo livro, em Mateus, após a ressurreição, para que essas pessoas não tenham dúvida, Jesus disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Em outras palavras, Jesus está falando, eu sou rei, eu governo. E Jesus Cristo, ele reina eternamente, porque ele é Deus eternamente. E temos tantas passagens que poderíamos usar, e creio que você, à medida que nós estamos falando de Jesus como rei, vem tantas coisas à sua mente. E o importante é entender isso. Jesus exerce o seu ofício como rei. E, nesse sentido, ele governa todas as situações da nossa vida hoje. E se você tem qualquer problema, qualquer dificuldade, não procure um intermediário. Vá direto falar com a autoridade máxima. A autoridade máxima é o Rei Jesus. E Ele é quem tem tomado você pelas mãos. É Ele quem nos toma pelas mãos e nos conduz no caminho perfeito da vontade de Deus. 3 foram os ofícios de Cristo: profeta, sacerdote e rei. E é sobre o ofício real de Cristo que nós falaremos e meditaremos nessa lição. Jesus Cristo, ele é rei. Ele é o Rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é rei porque ele é Deus. A realeza faz parte da essência de Cristo. Ele é o Rei dos reis. Ele governa todas as coisas pela sua palavra. E hoje ele já está assentado diante de Deus, exaltado em glória, sentado no trono à destra do Pai, de onde ele virá em breve. Hoje nós encontramos muitas pessoas que ainda insistem em colocar dúvidas quanto à veracidade das Escrituras, se Deus existe, etc. Todas essas dúvidas se dissiparão em breve, quando dos céus nós pudermos ver Jesus Cristo voltando em glória. E ele é rei. Ele é um rei que não depende de esquemas, não depende de conchavos, não depende de outros que lhe preparem o trono. Ele é rei, ele próprio estabelece o seu reino. O Pai tem estabelecido o reino de Jesus e por isso esse reino é um reino eterno. Essa é a grande promessa que a palavra de Deus nos coloca. De saber que hoje quem reina, quem governa, mesmo na terra, com todos os problemas que nós vemos, é Jesus Cristo. Após a sua ressurreição, Jesus Cristo disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele é o único rei. E a promessa da palavra é que um dia esse rei maravilhoso irá restaurar todas as coisas e assumirá de uma forma plena. Quando eu digo de uma forma plena, é que nesse momento todas as oposições terão sido banidas e todos estarão se submetendo a ele. E é assim que ele governará as nações, ele governará o universo por toda a eternidade. O ofício real, o ofício real de Jesus tem a sua origem na eternidade. Foi comprovado e foi testificado no período que ele esteve conosco. Continua hoje, porque ele já está sentado à destra do Pai e será um reinado eterno. Coisa maravilhosa é poder submeter-se a esse rei hoje. Estude essa lição e certamente você será enriquecido na sua compreensão do ofício sacerdotal. Portanto, rapidamente, porque na verdade poderíamos aqui gastar horas e horas, aulas e aulas, falando apenas desses 3 ofícios de Jesus. Jesus como profeta perfeito, como sacerdote e como rei. Cumprimento de profecias que falavam da vinda de um profeta perfeito que todo mundo ouviria, a vinda do sumo sacerdote enviado por Deus, a vinda de um rei que haveria de governar. Todas essas expectativas estavam vinculadas à expectativa messiânica, a expectativa quanto à vinda do Messias, que é Jesus, o Cristo. Nós poderíamos gastar tempo estudando isso, mas o importante é que isto fique gravado na sua mente e no seu coração. E através disso, você
tenha a possibilidade de pensar também na nossa função. Pedro também nos diz que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de anunciarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em outras palavras, Deus usa a boca de Pedro para nos dizer que nós, porque pertencemos a Cristo, nos rendemos a Cristo, Cristo vive em nós, o Espírito Santo vive em nós, o Pai vive em nós. Nós, por meio de Cristo, também somos chamados a exercer a nossa função de uma nação de profetas, que anuncia as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Uma nação de sacerdotes, de pessoas que trabalham para levar as pessoas à presença de Deus. Jesus fez isso através da sua própria obra, do seu próprio sangue. Nós fazemos isso anunciando às pessoas aquilo que Jesus fez. E, nesse sentido, lembrando também que haverá um dia em que nós, juntamente com Cristo, reinaremos por toda a eternidade. Em certo sentido, nós já reinamos. Talvez você esteja passando por lutas, dificuldades, tenha sofrido até violência, mas lembre-se do seguinte: nós somos uma nação real. Nós somos não apenas filho do Deus Altíssimo, mas haverá um dia em que o próprio Jesus nos chamará e nos colocará ao seu lado, assentado no trono. E qual é o trono de Cristo? É o trono do Pai. Nós somos reis junto com Jesus e precisamos assumir essa posição. Assumir essa posição não no sentido de ficar correndo atrás de prosperidade, riquezas e essas coisas todas, mas assumir a nossa posição de reis, porque se nós somos reis com Jesus, nós estamos reinando não para cumprir as vaidades do nosso próprio coração, mas para cumprir os projetos do nosso Pai, o Supremo Senhor, para cumprirmos os projetos que estão no coração de Jesus, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Que essa lição desperte o seu coração para pensar nesses três ofícios, nessas três funções que Jesus realiza. E de eternidade a eternidade hoje, as funções, os ofícios de profeta, sacerdote e rei. Que Deus abençoe você ricamente.